Dando sequência então ao estudo do livro Umbral, Projeções Mentais, Testemunhos e Resgate Espiritual, pelo espírito de Caibar Schutel, pelas mãos de Abel e Adriana Glasser. Capítulo 4, estamos estudando relatos de habitantes do umbral nebuloso. Item 5, suicidas inconscientes, já estudamos a história de Manuel. E agora a história será de Geraldo. Na simulação de um rio, havia uma cavidade onde se escondia Geraldo. Um leito vazio, cheio de buracos, onde se podia encontrar os espíritos mais tímidos ou até os inquietos pelo remorso. Uma prece sincera nos chamou e fomos até ela. Percebemos que se tratava de um irmão que havia se drogado apenas por diversão. Ocorre que, com o passar do tempo, as doses foram aumentadas, atingindo o dia do desencarne. Quem assim se desvincula do corpo físico não percebe realmente o mal das drogas, especialmente se mal orientado, demorando a crer no seu desenlace. Depois de um bom tempo fingindo normalidade, até para não admitir que agiu frontalmente errado, Geraldo fez a sua prece. Essa oração não é algo meramente formal, como uma récita feita na missa. Aguarda-se o arrependimento sincero, que brota do coração e não pode servir-se de fingimento. Portanto, a prece salvadora é a que recolhe, no seu meandro, a compunção real, nítida, captada pelos emissários do alto. Rezar por rezar pode significar apenas o repetitivo discurso de um texto. O plano superior está atento a isso e não se deixa enganar. Caios e Heitor se aproximaram, desceram ao leito vazio do rio. Caminharam alguns passos até encontrar uma pequena gruta, onde se encontrava Geraldo. Ele estava ajoelhado, cabisbaixo, com as mãos unidas e orava baixinho. Geraldo, meu irmão, proferiu Caios, você nos chama e aqui estamos. Vocês vieram mesmo? Nem posso crer, rezei tanto, balbuciou Geraldo. Estávamos aguardando o seu momento. Quando estivesse preparado a acolher de forma racional os seus erros, despindo-se da emotividade negativa por se sentir injustiçado ao desencarnar em jovem idade. Será que estou preparado? O que pode me dizer dos seus últimos momentos na crosta terrestre? Perguntou Caios. Disse então Geraldo, eu me lembro de estar entre amigos numa festa da faculdade, quando todos bebiam e fumavam algumas drogas. Eu sempre me diverti assim. Não pensei em mais nada a não ser no prazer de ficar fora de mim por alguns instantes. Eu subi as escadas da casa, fui para o quarto com mais 2 amigos. Fechamos a porta, retiramos uma seringa da mochila. Era a melhor droga que tínhamos conseguido comprar até aquele dia. Mesmo já tendo bebido bastante, nós nos entreolhamos e simplesmente desejamos experimentar aquilo. Geraldo parou, fitou Caios. O que houve então? Perguntou Caios. Injetei em mim mesmo e passei a seringa adiante. Entrei num estranho êxtase, sentindo um torpor intenso. Em alguns minutos comecei a ouvir batidas do meu coração em alto e bom som, como tambores fortes a invadir meus sentimentos e sentidos.
Aquilo deixou-me ainda mais entorpecido. Tive uma ânsia. Seguiu-se uma dor lancinante em meu braço, nem me lembro qual. Até que a minha mente entrou em descompasso e as imagens coloridas viraram um grande breu. Perdi os sentidos e devo ter adormecido. Na verdade, foi o seu sono final. Você desencarnou e foi levado por outros espíritos que ali estavam curtindo a festa com vocês para a zona umbralina. Espíritos estavam conosco na festa? Perguntou Geraldo. Sim, não somente os espíritos vagantes pela crosta terrena participam dessas festas, regadas a drogas, mas, sobretudo, os que se ligam na vida encarnada a esse tipo de vício. É um forte chamamento a todos eles. Por que eles me recolheram? Porque sentiram que você pertencia àquele grupo de desencarnados pelo mesmo motivo, a overdose. Mas eu nunca fui viciado. Era só diversão. Nunca imaginei que pudesse morrer por conta disso. Eu entendo. Muitos encarnados tomam certas atitudes na ingenuidade, imaginando não serem prejudiciais e terminam enfrentando graves consequências, como o seu caso, um desencarne prematuro. Agora é tarde, não? Nunca é tarde, pois o amor de Deus é infinito. Você teve de passar por momentos de reflexão em face do nível vibratório que o acompanhou quando de seu desencarne. Tem muito a aprender e a resgatar. E eu farei isso aqui? Não. Você já está preparado a vir conosco para outro lugar, onde receberá tratamento especial e terá toda a orientação para os passos futuros. Dali, Geraldo partiu. Aí está então o relato de Geraldo na conversa com os dois peregrinos, Heitor e Caio. Agora, vamos saber como foi a última experiência de Geraldo no plano material. No plano físico, Geraldo era um encarnado cônscio de suas responsabilidades estudantis. Em sua família, no entanto, recebia poucos conselhos e orientações de seus pais, o que o impediu de conhecer de antemão os males das drogas. Mesmo levando-se o uso como diversão, torna-se possível haver uma complicação orgânica, provocadora do desencarne que, como regra, é prematuro. A tarefa dos genitores não foi bem cumprida em virtude da omissão educacional, não somente com relação a Geraldo, mas também aos outros filhos. Embora não fosse viciado, caiu na cilada do uso recreativo da droga forte e perigosa. Ao desencarnar, quem estava ao seu redor eram justamente os espíritos que cultuavam essa forma de vida. Por isso, não pôde ser resgatado de pronto por emissários de cidades espirituais. Então, o subitem que estamos estudando é suicidas inconscientes. E Geraldo desencarna de uma maneira inconsciente. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo naquele momento da overdose. Naturalmente, o corpo tem um limite, não suportou e ele desencarnou. Apagou e abriu os olhos já em região umbralina, nebulosa, sem ter a menor noção do que estava acontecendo. E aí ficou lá um tempo X, não sabemos se foi muito ou pouco.
mas ficou. E é exatamente para isso que serve o umbral. O umbral é região para que aqueles que lá despertem, de alguma maneira, fiquem lá drenando as substâncias, os sentimentos, as emoções deletérias, ruins, podres, estragadas que trazem dentro deles. Num primeiro momento, isso não acontece, porque aquele que desperta lá não sabe o que está acontecendo em geral, e aí tem um momento de perturbação, de revolta. Mas o tempo traz o que para todos que caminham pelo Vale das Sombras, pelas trilhas nebulosas? Cansaço. O cansaço vence o ser humano. E aí ele começa a refletir, não quero mais isso, não gosto mais disso, por que isso? E ele começa a buscar respostas dentro dele e vai enfrentando coisas que em geral ele tenta fugir. Não quero olhar para isso nem enfrentar aquilo. E fica lá, no umbral, drenando isso dele. Por isso que tem sofrimento e dor, choro e ranger de dentes. Porque tem a revolta, a resignação, aí se revolta de novo, aí acalma de novo, chora, depois para de chorar. É uma montanha russa. Até que isso vai diminuindo, essas ondas vão diminuindo. Em um dado momento, existe uma certa calmaria, que é o caso aqui de Geraldo. Ficou um tempo lá, até que aos poucos ele foi se arrependendo, se acalmando, até que de fato acontece a oração. Não é o primeiro que a oração sincera do arrependimento lhe traz o resgate, porque essa é a chave, essa é a senha para o resgate. Arrependimento sincero. E aí foi resgatado. E terá outras oportunidades. Mas na sua experiência, ele teve a situação com os pais, a situação com os amigos e a situação íntima, pessoal, dele mesmo. Geraldo foi um suicida inconsciente. Suicida por quê? Porque ele matou o corpo dele. Ele matou o corpo dele. Ele não foi torturado, não injetaram nele algo em que ele lutou contra, pelo contrário, ele desejou aquilo. Suicida. Inconsciente sim, porque não sabia o tamanho do estrago que estava fazendo. Faltou a consciência. Mas a gente não pode dizer que ele é ingênuo, porque ele não é ingênuo. Aliás, muito longe disso, né? E todos nós, desde há muito tempo, sabemos que drogas são perigosas, causam dependência química de difícil solução e causa morte. Destrói vida e vidas. Destrói o ser no unitário e no coletivo. As famílias são devastadas por essas drogas recreativas, ou não são. E aí a gente tem, primeiro ponto, a omissão dos pais. Os pais não estiveram presentes na vida de Geraldo com relação a esse apontamento, essa instrução, esse cuidado. Foram omissos. Não zelaram, não cuidaram para que o filho estivesse numa trajetória boa, correta, longe desses problemas. Não. A omissão campeou o relacionamento deles e também com os outros filhos. Logicamente,
são corresponsáveis, porque eles precisavam ter cuidado dele em todos os aspectos, no 360. Não é só dar o alimento, a roupa, a moradia, ou a escola. Isso é uma parte. Mas e o outro lado? O lado humano do sentimento, do acolhimento, do cuidado, do amparo? Esse é o outro lado. Invariavelmente, mais importante. Mais importante. O amor é mais importante do que a mensalidade da escola particular, de inglês, da natação. O carinho, o cuidado, o zelo é mais importante do que a camiseta da marca X, a viagem para a cidade Y. Muito mais importante. Aliás, fundamental. Não querendo desmerecer nada que seja material, longe disso. Muito longe disso. Mas o cuidado tem que ser com o ser e não com o que ele tem. Com o íntimo, com a essência e não com o exterior. Quando os pais, quando as mães tiverem esse olhar, os filhos estarão sempre muito bem encaminhados. Porque o pai, a mãe, ela é tutora do filho e da filha. Amanhã, na pátria espiritual, não serão mais mãe e filha, mãe e filho. Não. Serão irmãos, irmãs. Claro que existe uma relação de família espiritual, claro, óbvio. Tanto é, por exemplo, que Matilde, no livro Libertação, vai resgatar Gregório, que está há 700 anos no umbral nebuloso. No umbral, cavernoso. 700 anos. Ela foi mãe dele. A mãe de André Luiz, mãe de Lísias, e vai. Claro que essa relação, ela muda de patamar. Patamar. Então, a mãe e o pai que não cuida daquele que está sob sua orientação, ele tem um grave problema no futuro, que é o de prestar contas. O que você fez com a vida que estava sob sua responsabilidade? Esse é um ponto. Segundo ponto dessa história, a escolha de Geraldo. Na escola ele cumpria seus compromissos, mas fora dela buscava a diversão nas drogas recreativas. Não existe droga recreativa. Essa é uma conversa para enganar, para ludibriar os tolos. Não existe droga recreativa, não existe droga lícita ou ilícita. Droga é droga, vicia, ponto. Destrói, ponto. Devasta a vida do ser humano, ponto. Ponto. Não presta, é lixo. Droga é lixo. E aí eu te faço uma pergunta. Você vai no supermercado, tem lá uma carne, vencida há 2 meses, você compra aquela carne para fazer um almoço, uma janta, para você e para os seus? Você compra essa carne ou não compra? Não compra, porque ela está podre. Ela não presta, ela está estragada, é lixo. O supermercado pega aquilo e joga no lixo, se desfaz. Aquilo é matéria mórbida. Drogas, independente de qual nome, é matéria mórbida na qual o ser humano coloca dentro do corpo maravilhoso dele. Ponto. Ponto, acabou. Essa é a história de drogas. Essa é a história. Mas ninguém nasce viciado. Em algum momento, a pessoa quis experimentar aquilo. É uma opção, uma escolha. Eu fiz a opção. Eu entrei por essa porta. É a porta larga dos desejos,
dos instintos, das tendências mais selvagens, mais atrasadas que estão dentro de todos nós. Geraldo não era ingênuo, longe disso. Sabia sim o mal da droga, sabia sim o que isso poderia lhe causar. Claro que sabia, porque ele era um estudante. Em algum momento da trajetória dele, passou por ele alguém dizendo: não vá por aí, drogas fazem mal. Mas é lógico, né? A arrogância, a indiferença, os desejos, inclinações e tendências falam mais alto. Não, isso é um bobão, não vou ouvir ele não. Vamos nessa turminha, que essa turminha é da pesada, eu gosto de coisa da pesada. Uhul, vamos lá, é festa, a gente tem que ir no limite. Vamos curtir o máximo que der. Vamos para arrebento, uau! Tragédias, tragédias e tragédias que vão se acumulando, vão se empilhando. Nesse exato momento, estão desencarnando centenas via overdose. Centenas que estão alcoolizados e, de alguma maneira, acabam entrando pela porta do retorno à pátria espiritual de maneira inconsciente. Geraldo nunca foi ingênuo, mas ele preferiu aquele caminho. As amizades, você, eu, nós, em geral, conhecemos essas amizades que não prestam. Não presta. Tem amizade que não presta. Tem ser humano que não presta. A não ser para levar para caminhos de tragédias. Aí ele presta. Infelizmente, essa é a realidade. Vem aqui, vou te mostrar um negócio. Olha, você está cansado? Você não quer um barato aqui que vai te dar um up? E aí aquele que está ali, não vou dizer fragilizado não, mas que está ali com uma tendência a experimentar. Ah, não vai me fazer mal. A história sempre é essa, né? Eu me controlo, eu paro quando eu quero, isso não vai me fazer mal. Imagina, eu sei o que eu estou fazendo. Não, mas eu me controlo, eu paro quando eu quero. Dificilmente isso acontece. Dificilmente isso acontece. Em geral, para que as pessoas abandonem os vícios, é um longo e difícil caminho. Que é possível. Claro que é possível. Mas é difícil. Muito difícil. E uma vez viciado, será um ex-viciado. Essa chaga já está lá. Ela pode cicatrizar, mas a marca fica. Marca fica. E sempre haverá o medo da queda, do retorno ao passado. Então qual é a melhor opção? Não entrar por aí. Porque é como se eu entrasse numa porta que dá num porão sombrio, cheio de criaturas nas quais não é bom estar junto. Não tem nada de recreativo no álcool, no tabaco, na droga. Nada. Nada. Recreação é o momento em que o ser humano vai buscar algo para se refazer, para se recompor, um descanso, uma alegria positiva, vertical, de luz e não de trevas e sombra. Festinha, drogas, festinha, drogas, festinha, drogas. Isso acaba como? Acaba sempre em dor e sofrimento. Dor e sofrimento. Quantas amizades não levam a tragédias? Quantas e quantas e quantas? Então, cuidado com as amizades, cuidado com as portas que nós entramos. Cuidado. Muito cuidado. Porque às vezes essa porta é larga e depois a gente não consegue sair dela. Droga é droga. Ponto.
O álcool é uma droga, o tabaco é uma droga, a maconha é uma droga, a cocaína é uma droga, o crack é uma droga, os remédios são drogas. Tudo isso são drogas. Se colocado dentro do corpo vai fazer mal. Vai fazer mal. O remédio a gente só toma quando ele é prescrito pelo médico, na dosagem certa, no tempo certo e o medicamento certo. Ou eu vou lá na farmácia, me dá aquela caixa preta, me dá esse azul e esse verde. Eu saio tomando? Ninguém faz isso. Então, é perigoso. Então fica lá. Precisa do médico, precisa do farmacêutico, tem um processo por trás, porque é perigoso. Qualquer remédio em superdosagem pode matar, pode sequelar. Então é muito perigoso. Vamos pensar naqueles que eram viciados e desencarnaram. No plano espiritual não tem drogas. Não tem. Mas eles são desesperados pela droga. Grande parte vai obsediar os que estão no plano físico. Certo? Vampirizar. E aí, você que faz uso de X substância, você tem aí no seu cangote 3, 4, 5, 6, 7 obsessores te acompanhando, fazendo companhia junto a você. Porque todo aquele que adquire um vício, ele adquire uma obsessão, um parceirinho. Não que muitos que vão fazer obsessão sejam maus, mas eles estão tão desesperados pelo vício que eles partem para esse caminho. É o desespero. Muitas vezes não é a maldade, é o nível de consciência que entra na insanidade. E aí, é escolha. Abre lá a cerveja porque quer. Aí junta mesmo. Aí não tem jeito. Não tem jeito. E a sociedade vai dizendo amém. Claro, aceitamos, isso é ok, isso é ok. E aí, o vício, o entorpecente vai entrando dentro das casas, as famílias nem percebem. E a hora que notam alguma coisa, já é tarde demais. Entrou pela televisão, entrou pelo rádio, entrou pela internet, pelo coleguinha da escola. Tarde demais. Não consegue mais voltar. Porque se eu bato um prego e tiro, fica o buraco lá. Então a gente precisa refletir. Na festinha de Geraldo, a mesma quantidade de pessoas no plano físico você encontra no plano espiritual, às vezes 3 ou 4 vezes maior, que estão ali atraídas por tudo que está acontecendo ali. A música, as drogas, o sexo, a promiscuidade, o vocabulário vulgar. E ele diz aqui, errantes. Errantes são aqueles que ficam caminhando na crosta, esperando qualquer coisa acontecer. Esperando certas coisas acontecerem. Ou a gente toma de fato cuidado com as coisas que entram dentro da gente, com as coisas nas quais nós somos absolutamente responsáveis, e Geraldo foi responsável pelo retorno prematuro dele ao plano espiritual, ou a gente vai entrar por caminhos espinhosos e de difíceis soluções. Tá aí a história de Geraldo. Importante para que a gente possa entender. Isso eu não quero, isso não serve, isso para mim, meu amigo, nem agora e nem amanhã. Muito obrigado, muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.